que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condições piores do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, 9º dia da nossa novena, em preparação à grande festa de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, com o tema da nossa novena, nós pedimos a Deus a graça, por meio de Maria, que ela nos ensine que a família é um dom de Deus, que a família é um projeto querido por Deus desde toda a eternidade. Sendo assim, nesse 9º dia da nossa novena, nós consagramos nas mãos pequeninas da Virgem Aparecida todas as nossas famílias. Não existe família perfeita, não existe família ideal. O que existem são as famílias reais, aonde Deus não se cansa de manifestar a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade. Hoje colocamos todas as nossas famílias nas mãos da Virgem Aparecida, para que ela leve as nossas famílias até seu Filho Jesus. E com nossas famílias, entregamos as nossas alegrias e sofrimentos, as nossas mazelas, mas também os nossos sonhos e projetos enquanto família e família de Deus. 9 dias de novena. Muitos aqui acompanharam esses 9 dias, passando pelas nossas comunidades, pela nossa cidade. 9 dias ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da Eucaristia. 9 dias nos aproximando de Jesus por intermédio de sua mãe, a Virgem Aparecida. Hoje estamos aqui neste 9º dia de novena com o coração repleto de muita gratidão, porque Deus nos permitiu viver mais um ano, mais uma novena, e colocamos tudo isso nas mãos de Deus por intermédio de sua mãe, pedindo que Ele ouça o nosso pedido, atenda o nosso clamor. Meus irmãos, hoje nós celebramos na nossa igreja o dia do Santo Padre, do Santo Papa, São João 23. O Papa João 23 foi um Papa velhinho, já foi eleito com muita idade. E todos disseram assim: vai ser apenas um Papa de transição, para preparar o próximo Papa. Não vai fazer nada de significativo. Porém, o Espírito Santo de Deus não se cansa de surpreender a cada um de nós. E o Espírito Santo de Deus, como aquele que conduz a igreja, nos surpreendeu. Porque o Papa João 23, com a sua sabedoria, a sabedoria dos anos vividos a serviço da igreja, o Papa João 23 convocou o Concílio Vaticano II, esse grande marco da história de nossa igreja moderna.
Esse marco que mudou todo o nosso jeito de celebrar e reconciliou a igreja com o homem e a mulher de nosso tempo, permitindo que nós pudéssemos celebrar a Santa Missa na língua de cada país, permitindo que nós pudéssemos avançar em tantos aspectos na tradição da nossa igreja. A tradição da Igreja Católica não é uma peça de museu, como muitos queriam que fosse, mas a tradição da nossa igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus. Ela é viva e progride, e com o Vaticano II, a igreja então deu um passo para conseguir continuar evangelizando na modernidade, diante de tantos desafios que a igreja vinha padecendo. Então hoje nós recordamos o Papa João XXIII, que é conhecido como o Papa Bom, e pedimos que São João XXIII interceda pelo Papa Francisco, que com fidelidade tem levado a igreja a voltar-se para o cumprimento do Concílio Vaticano II, tem levado a igreja a aprimorar os caminhos de evangelização, e que neste momento em Roma celebra o Sínodo da Sinodalidade, para conduzir a igreja ainda mais um passo na caminhada de evangelização e de atualização do nosso jeito de evangelizar. O Evangelho permanece sempre o mesmo, é a verdade eterna que a igreja tem a missão de revelar ao mundo cada vez mais. No entanto, a linguagem da igreja, que se atualizou ao longo do tempo, precisa também se atualizar para atingir o coração do homem e da mulher de nosso tempo. Que São João XXIII interceda pela igreja nesse tempo em que nós estamos passando. Nós ouvimos hoje a primeira leitura do livro dos Gálatas. Esta leitura que nos expressa uma passagem bíblica que é muito conhecida de todos nós. Nesta passagem está dito: o justo viverá pela fé. O justo vive da fé. Meus irmãos, é assim também que nós devemos buscar viver a nossa vida. O justo vive da fé, da confiança, da entrega generosa da sua vida nas mãos do Pai do céu. Os Gálatas estavam tendo um grande conflito, porque Jesus estava levando a boa nova do Evangelho, e esta boa nova chegou até os Gálatas, e eles agora estavam muito confusos, se eles deviam observar todas as antigas leis do povo judeu, ou se agora eles deveriam abraçar, de um modo renovado, a proposta do Evangelho. Sendo assim, São Paulo vai esclarecer, vai levar os Gálatas a esta grande sabedoria que chega até nós. O justo viverá pela fé. A lei não salva ninguém, o que salva é a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele deixou para nós não uma lei, Jesus deixou para nós algo muito maior do que a lei. Ele deixou para nós o Evangelho que toca a vida inteira de cada um de nós. Por isso, esta verdade que foi dita aos Gálatas, hoje também deve reverberar no coração de cada um de nós. O justo viverá pela fé, pela graça de Deus, pela sua bondade, e não porque observa as leis, não pelo seu próprio esforço, mas sempre por pura graça de Deus. Nada do que nós fizermos nesta terra, por mais perfeito que seja, pode fazer com que nós ganhemos algum direito diante de Deus. Não temos nenhum tipo de direito diante de Deus, mas Ele, por sua bondade, sempre volta o seu olhar amoroso sobre cada um de nós. Jesus estava no Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, expulsando um demônio. Ele estava fazendo uma ação de libertação, libertando alguém da força do mal, da força do maligno. E alguns que estavam ali, vendo aquele agir de Jesus, disseram assim: ele deve estar expulsando os demônios por força de Belzebu. Belzebu era um dos nomes do inimigo que se utilizava no tempo de Jesus, e significa aquele que é o senhor das moscas. Veja que grande afronta que fizeram com Jesus. Ele estava fazendo bem, praticando uma libertação, e alguém teve a audácia de fazer
esta fala tão depreciativa de dizer que Jesus estava expulsando o demônio pela força do mal. Jesus então entra em diálogo com aqueles homens. Jesus tem paciência conosco. Veja, será que se fosse cada um de nós aqui no lugar de Jesus, qual seria a nossa reação? Jesus dialogou com aquelas pessoas, tentando fazer com que aqueles homens mudassem de opinião, mudassem o seu comportamento, mudassem a sua visão a respeito dele, que é o Messias de Deus que estava ali, em carne e osso, operando no meio deles, mas que eles não eram capazes de aceitar a boa nova de Jesus. E nesse diálogo com eles, Jesus então vai dizer: é pelo dedo de Deus que eu expulso esses demônios. Porque se um reino está dividido entre ele mesmo, esse reino está fadado ao seu falimento, esse reino será destruído. Então, se até Satanás está dividido, ele também vai se autodestruir. Portanto, Jesus diz: não é pelo dedo do mal que eu estou operando, é pelo dedo de Deus. A mão e o dedo no Antigo Testamento são as únicas coisas que nós temos notícia da figura do Pai, do Criador. A mão de Deus criou todas as coisas, e o dedo de Deus, no livro do Êxodo, foi o dedo que tirou o povo da terra da escravidão e fez o povo caminhar até a terra da promessa. Por isso Jesus no Evangelho vai dizer: é pelo dedo de Deus que eu estou operando, é pelo poder de Deus, o poder de Deus que está agindo em mim, é que está realizando esse tipo de milagre, esse tipo de libertação. Deste modo, Jesus estava dizendo para aqueles homens: eu sou o Filho de Deus, o Messias, o ungido, que vem para trazer vida nova, que vem para trazer libertação. Em mim operam as forças de Deus, a força da divindade. Mas aqueles homens não foram capazes de compreender aquilo que Jesus estava ensinando. Por isso Jesus vai continuar a sua tentativa pedagógica, paciente, de ajudar aquelas pessoas a encontrarem-se com a verdade que ele estava revelando. E Jesus então vai usar duas historietas, duas histórias para ajudar a ilustrar aquilo que ele estava manifestando com o seu gesto de libertação. Jesus diz: olha, se um homem é forte, ele defende a sua casa, ele protege a sua casa e nada de mal acontece ali. Mas se chega um outro homem mais forte do que ele, esse homem então pode entrar nesta casa, assaltar, roubar, levar tudo embora, porque aquele homem não vai ter força para superar o inimigo, que é muito mais forte do que ele. Jesus, com esta pequena parábola, com esta pequena fala, ele está de certo modo dizendo para todos aqueles que estavam ouvindo eles: olha, vocês estão se sentindo ameaçados por causa de uma coisa: o reino de Deus já começou a operar no meio de vocês, e o mal não poderá vencer. Por isso, no início do Evangelho, Jesus faz esta libertação, ele faz esse exorcismo, expulsa o demônio, porque o dedo de Deus é mais poderoso do que todo tipo de força do mal. E quando Jesus começa a manifestar a chegada do reino de Deus, então as forças do mal começam também a se manifestar, porque Jesus vem para fazer o bem crescer, para afastar as sombras, para afastar todo tipo de mal. Sendo assim, eles querem abafar o agir de Jesus. O reino de Deus, queridos irmãos e irmãs, exige de nós decisão. Por isso, no Evangelho, Jesus, mesmo tendo paciência com aquelas pessoas, assim como ele tem paciência com cada um de nós, ele exige de nós uma decisão. Jesus, ele diz no Evangelho: quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Meus irmãos, hoje é o tempo da nossa decisão. Ou nós estamos com Jesus e acreditamos no seu poder de operar em nossas vidas, o seu poder de nos libertar da força do mal e de tudo aquilo que nos faz mal, ou nós estamos contra nosso Senhor. É preciso então hoje ter os olhos bem abertos, o ouvido também aberto para acolher a mensagem de Jesus, para que, acolhendo a sua verdade, possamos hoje tomar a decisão de estar
com Jesus, do seu lado, acolhendo a sua misericórdia, a sua bondade e pedindo que Ele nos liberte de tudo aquilo que faz mal em nossa vida, de tudo aquilo que possa ser força do mal e do maligno operando em nossa vida, em nossa história. O justo viverá pela fé, e é justamente por esta fé que estamos aqui, é por essa fé que nós queremos estar com Jesus, como seus amigos, companheiros, mas como aqueles que reconhecem em Jesus o nosso verdadeiro Messias, o nosso libertador, aquele que é capaz de nos dar vida nova. No instante de silêncio, converse com Deus e peça que Ele aumente cada vez mais a fé no seu coração, que abençoe também a sua família, nesse dia em que consagramos todas as nossas famílias na mão da Virgem Aparecida.